Ai, se não fossem as sílabas do sábado. Porque os sábados têm disso, né? Aquele dia de pausa, aquelas manhãs gloriosas, que a gente fica na expectativa do que o dia promete. E foi assim que a nossa personagem acordou. Porém, em uma fração de segundos, tudo mudou. Ah, se não fosse sábado, essa história teria tido um rumo diferente. Olá, que bom ter você aqui! Eu sou a Leonela e esse é o meu canal que facilita a tua escolha na hora da leitura. Vamos descobrir se este livro é bom. Não fossem as sílabas do sábado. Escritora Mariana Salomão Carrara, uma publicação da editora Todavia, um livro bem curtinho, 168 páginas. Aquele livro que você consegue ler em um dia, em uma semana. Então, você que está em busca de um livro curtinho, chegou no canal certo. Vou deixar aqui, ó, para que você veja a capa desse livro de forma assim melhor, né? Realmente esta capa é de uma beleza e você lendo a história, você vai compreender toda essa poética que existe nesse livro. Nesse título, Não Fossem as Sílabas do Sábado, essa capa, e aí fechando com chave de ouro essa história que traz um belo dia de sábado. Vou deixar você imaginar. Sabe aqueles sábados lindos? Eu lendo a história foi como eu pensei. Sábado lindo, de sol, quando você acorda cedo para resolver questões, depois fica naquela expectativa, você que é casado, que tem um namorado, uma namorada, enfim, aquela expectativa de encontrar essa pessoa para, quem sabe, um almoço, para a expectativa do dia. Foi assim que a Ana acordou. Acordou cedo, o dia estava lindo, foi resolver algumas questões práticas. O marido, André, ficou em casa. E aí, no retorno da volta dela para casa, ela está com 1000 ideias, pois ela acaba de descobrir que está grávida. Isso mesmo, positivo. Ana estava radiante com a notícia, imaginando 1000 formas de contar essa novidade para o André. Ele vai ficar muito feliz. Eles são jovens, têm 28 anos, a vida toda pela frente. Ela, nessa expectativa, saiu do consultório, resolve passar numa loja ali que ela deixou um quadro para emoldurar. Só que quando ela chega na loja, ela se depara com um quadro enorme, pesado. E como a loja ficava muito perto da onde eles moravam, ela liga para o André e pede ajuda. Deixa eu ler esse trechinho para você. O André reclamou do meu telefonema disparatado. Desculpa, amor, eu não imaginei que o quadro ia ficar tão grande. É mais pesado que eu, juro. Então ele disse que ia se vestir e eu insisti que viesse rápido. Nisso, Ana saiu da loja com esse quadro enorme, ligou para o André e ficou esperando ele numa rua ali muito perto de onde eles moravam, cheia de expectativas. Então, era assim o dia perfeito, o sábado bonito, a gravidez, o quadro pronto. Só que no fragmento de um segundo, tudo muda. Algo que você jamais poderia imaginar. Uma tragédia, mas aquelas tragédias que acontecem, assim, lendo a história, eu acho que nunca aconteceu na vida real, lembrando que é uma ficção. O André que estava indo buscar a Ana não chega, e Ana pressente a tragédia. Se não fossem as sílabas do sábado, quem sabe essa história teria outro rumo. E é isso que vai consumir durante uma década a vida da nossa personagem dessa história. É nesse momento que tudo muda.
e o tempo passa. A bebê que ela estava esperando é uma menina, a Catarina. Ela cresce, vai tendo toda a trajetória da personagem. A Ana, que é a narradora em primeira pessoa, vai trazendo essas lembranças dessa manhã de sábado e dessa passagem de tempo. Também uma outra personagem muito importante para a história, que vai ser a Madalena. A Madalena, que é bem mais velha que a Ana, e como a história dessas duas mulheres se cruzam. Um misto de muita amizade, mas também de muito rancor. E por isso eu te convido a descobrir o que acontece nessa história. Que tragédia é essa? E que rumo tem uma tragédia na vida de alguém? Será que é possível superar, seguir em frente? Te convido a ler para entender. E já revelo para você que sim, este livro é bom. Avaliei com 4 estrelas. Uma história muito envolvente, uma história assim que me tocou. Sabe aqueles livros que te tocam de forma profunda, que mexe fundo mesmo nos teus sentimentos? Aconteceu isso. Eu me imaginava se eu fosse a Ana, como eu reagiria, sabe? É assim mesmo. Você entra para a vida dessa mulher, uma história emocionante. E você vai vivenciar com a Ana esse luto, essa tragédia, ser arrastado da forma que eu fui. Essa história me tocou assim profundamente. E o que faltou para a nota máxima foi a Madalena. Eu fiquei querendo saber o ponto de vista dela, o que aconteceu, a história dela, sabe? Embora a gente entende que quando a gente está contando a nossa história, a gente quer falar da gente, a gente sabe mesmo dos nossos sentimentos. E o outro fica muito em segundo plano. O outro que conte a história dele, digamos assim. É assim que a Ana se vê. A dor é dela, como se a dor da Ana pudesse ser maior que a da Madalena. E aí a gente teria que ter uma segunda parte desse livro para a gente entender realmente o que aconteceu com a Madalena. Por isso, simplesmente curiosidade pura de leitor, que ficou curioso em saber mais da Madalena, eu tirei aí 1 estrela, mas é um livro maravilhoso. Eu acho que você também. Me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro e ficou também com essa curiosidade de saber o que aconteceu com a Madalena. Ô, Madalena, vem cá, conta para mim o que houve com você. O que aconteceu aí na sua casa? Porque a gente sabe tudo do lado da Ana, mas a gente não sabe o teu ponto de vista. Eu tenho certeza que você também deve ter tido essa curiosidade. Se não leu, fica o convite, vale muito a pena. Inclusive, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Se você se interessar, compre pelo link do canal. Vou deixar também na descrição do vídeo a descrição do meu Kindle. Super recomendo, vale muito a pena. Você que gosta de leitura, é um aparelho que facilita o dia a dia para o leitor. Gostou desse vídeo? Então, deixa seu like, se inscreva nesse canal. Toda semana, vídeo novo por aqui. Te convido a conferir esses outros 2 vídeos, histórias maravilhosas, também nessa linha bem intimista, que fala de sentimento, que narra o profundo do ser humano, que eu acho assim que é o sentir. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!